CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos no CEAP, a nossa casa de amor. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do livro dos médiuns. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4. Item 14. Mas, quando o homem morreu uma vez, e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha transformação. Está em Jó. Também em Jó. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação. Novamente em Jó. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é a tradução da Igreja grega, mostrando claramente a reencarnação no Antigo Testamento. Jesus abençoe o nosso momento de estudo, abençoe o nosso dia que se inicia em nossa casa de amor. Permita que os nossos guias estejam ao nosso lado a nos sustentar, os teus enviados, Jesus. Que o nosso irmão altivo nos ajude, inspirando-nos. O professor José Jorge, o nosso patrono, também nos inspirando com os guias desta casa de amor. Em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso patrono, o professor José Jorge, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai e de Jesus de Nazaré, é que iniciamos estes estudos. Que assim seja. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Capítulo 17, item 216, né? 213. Vamos lá. A escrita é algumas vezes bem legível. Estamos tratando da psicografia. As palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas, com certos médiuns, ela é difícil de decifrar por qualquer outro que não seja aquele que escreve. É preciso adquirir-lhe o hábito. Ela é, com muita frequência, formada de grandes traços. Os espíritos são pouco econômicos com o papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase ilegível, pede-se ao espírito que queira recomeçar e que ele faz, geralmente, de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, até para o médium, este quase sempre chega a obtê-la mais nítida, através de exercícios frequentes e regulares, neles colocando uma vontade forte e pedindo com ardor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais que passam a ser usuais nas reuniões habituais, para indicar com que uma pergunta lhes é
desagradável ou desagrada, que lhes desagrada e que não querem responder a ela, farão, por exemplo, um longo risco ou alguma coisa equivalente. Quando o espírito termina o que tinha a dizer, ou quando não quer mais responder, a mão permanece imóvel e o médium, por maiores que sejam seu poder e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se ele quiser dizer algo espontaneamente, a mão segura convulsivamente o lápis e começa a escrever sem poder opor-se a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se há somente uma parada ou se o espírito já terminou. É raro que ele já sinta quando este tenha partido. Estas são as explicações mais essenciais que temos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática certos detalhes que seria inútil relatar aqui e para os quais guiar-nos-emos segundo os princípios gerais, que muitos experimentem e encontrar-se-ão mais médios do que se imagina. Esse item 213, ele trouxe a experiência da escrita, como ela se dá, né? Quando o espírito não quer responder a determinado assunto, ele dá um traço, ele dá um risco. Mas esses detalhes todos, a questão da letra, a gente vai pegando com o tempo, com a experiência. E a gente vai conhecendo melhor o nosso guia e ele vai nos conduzir no trabalho mediúnico. No item 214, tudo o que acabamos de dizer aplica-se à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram obter com razão. Porém, o mecanismo puro e raríssimo, e a ele se mistura muito frequentemente, mais ou menos a intuição. Tendo o médium a consciência do que ele escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Ele não sabe se isto vem dele ou de um espírito estranho. Ele não deve absolutamente preocupar-se com isso e deve prosseguir, apesar de tudo. Que ele observe com cuidado e reconhecerá facilmente no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela mente, que são até contrárias às suas ideias, prova evidente de que não provém dele, que ele continue, portanto, e a dúvida de se passear com a experiência. Se ao médium não é concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a este resultado serão infrutíferas. E, entretanto, ele estaria enganado se considerasse deserdado por isso. Se for apenas dotado da mediunidade intuitiva, deve contentar-se com isso, e ela não deixará de lhe proporcionar grandes serviços, se ele souber dela tirar proveito e se não a rejeitar. Se após inúteis tentativas seguidas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para produzir resultados, ele não deve hesitar em escrever primeiro o primeiro pensamento que lhe for sugerido. Sem se preocupar, ele vem de si mesmo ou de uma fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer a distinção. Aliás, acontece com muita frequência que o movimento mecânico desenvolva-se ulteriormente. Dissemos mais acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. Isto se dá principalmente quando o médium puramente intuitivo ou inspirado produz por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que atribua a si mesmo um pensamento que lhe tenha sido sugerido.
Se boa ideia lhe acodem, que agradeça ao seu bom gênio, e outras lhe serão sugeridas. Esta é a inspiração dos poetas, dos filósofos, dos sábios. Suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade. Que ele seja, numa palavra, o que se chama de médium feito. Seria um grande erro de sua parte acreditar-se dispensável e dispensado de qualquer outra instrução. Ele apenas venceu uma resistência material, mas é então que começa para ele as verdadeiras dificuldades e que mais do que nunca ele necessita dos conselhos, da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se desejar voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser a vítima dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Então, o que nós lemos aqui, o 215, 216, ele está falando que a experiência tem mostrado. Se você não tem a faculdade mecânica, você não vai desenvolver a mecânica. Você não tem. Se você tem a intuitiva, a inspirada, você no início vai confundir o que é da sua cabeça, o que é do espírito. Não tem problema, coloca no papel. Com o tempo, a gente vai conseguir discernir o que é nosso, o que é do espírito. E aos médiuns, que chamamos de médium prontos, como falou aqui o Kardec, ele, como colocou bem Kardec, superou o problema material. Ele escreve com desenvoltura, ele tem a faculdade bem trabalhada nele, mas ele precisa da experiência, ele precisa estudar sempre, ele precisa orar, para que ele não caia, como foi bem colocado, nas armadilhas, nas 1000 armadilhas do mundo espiritual. O estudo, sim, sem dúvida nenhuma. Por mais que o médium tenha a faculdade desenvolvida, ele precisa estar sempre com a mente elevada, moralizado. E o que vai fazer isso, vai ajudá-lo, é o estudo, é a compreensão, porque cada vez que a gente lê o livro dos médiuns, por exemplo, o livro dos médiuns é o manual do médium. O médium cristão, ele não pode começar um trabalho sem ler o Evangelho. Ele não pode começar o trabalho sem fazer uma prece. Então ele tem que estar constantemente lendo o Evangelho, diariamente, lendo o livro dos médiuns, estudando a doutrina espírita. A Dona Ivone, por exemplo, ela diz que se preparava durante um ano para ler as 5 obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Ela se programava, todo ano ela lia as 5 obras, todo ano. Nós estamos procurando fazer isso aqui na casa. Com os estudos, por exemplo, nós aqui estamos lendo, estudando as 5 obras todo ano. Se passar um pouquinho de um ano, mas não passa muito, porque a gente não tem um estudo sistematizado. A gente vai lendo devagar, explicando, como eu estou fazendo aqui. Se acabar num item ou no outro, é indiferente. Mas em torno de um ano também, ou um pouquinho mais, a gente não está deixando de ler, de estudar as 5 obras, para que a gente se mantenha precavido contra as armadilhas do mundo espiritual. Por isso combatemos a fofoca, combatemos o disse-me-disse, erradicamos isso? Não, é muito difícil. É um mal do ser humano que o ser humano traz consigo. Por quê? Como que alguém que é dado à fofoca vai passar uma mensagem boa, de um espírito bom? Ele não vai se aproximar, não tem moral, o guia não vai se aproximar dele. Pode até vir, né, em benefício do grupo, da comunidade, ele pode dar uma mensagem ou outra através desse médium. O médium precisa se preparar. Se nós já, burro velho, como dizia meu pai, eu já sou um burro velho, sou enganado,
Não é ou não é? Nós somos enganados por outros homens. A gente está vendo o camarada, a gente está conversando com ele, e ele te engana. Quantas vezes nós fomos enganados nessa vida? E quantas seremos ainda? Eu citei um exemplo no outro dia, que eu fui trocar o pneu do carro e o cara me enganou. Viu uma porção de coisa que não tinha. E, como eu tinha saído e voltei rápido, eu esqueci alguma coisa no carro, eu vi o camarada cortando uma borracha ali embaixo. Falei, o que é isso? Estava cortando. Para dizer que tinha que trocar a peça. Eu fui no gerente, ó, aquilo ali, olha o que está acontecendo ali. Mas por acaso eu voltei e vi, senão seria enganado. Mas naquele mesmo dia eu fui enganado por outra coisa que eu não vi. E já, isso não vai muito tempo, né? Alguns meses atrás. Então a gente é enganado. Imagine você com os espíritos que você não vê. Você vem na sua cabeça, vem na sua intuição, e ele escreve muitas vezes coisas que, se você não prestar atenção, você vai achar que ele é um bom espírito e você vai ser enganado. O que diz? A gente vai ver ali na 226, estamos pertinho da 226, estamos na 217. Kardec pergunta aos espíritos, qual o médium perfeito? O que seria o médium perfeito ou qual é o médium perfeito? Ele diz, perfeição não existe na Terra. O melhor médium é aquele que, se simpatizando com os bons espíritos, menos enganado é. Menos enganado é. Menos, não significa que nunca é enganado. Então a gente tem que prestar atenção, tem que estar em oração, tem que estar em vigilância. Você abre uma brecha aqui, abre uma brecha ali, abre, daqui a pouco você está perdido aí, influenciado por maus espíritos. 2,17. Uma vez desenvolvida a faculdade no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a alguns que comercializam, neles provoca um entusiasmo que é impotente moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. E por isso que é útil dela se utilizar somente em momentos oportunos e não a todo instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem enganados por mistificadores. É bom adotar para este efeito dias e horas determinados, porque ao trabalho se acrescenta a disposição de maior recolhimento, e os espíritos que desejem vir, estando prevenidos para isso, consequentemente se dispõem a auxiliar. Então ele está dizendo aqui que, desenvolvida a faculdade, fica muito bom, o entusiasmo, né, daquele que escreve, e veio para o seu desenvolvimento moral e não para satisfazer a curiosidade do médium. Devemos utilizar então a faculdade no lugar certo, no dia certo, na hora certa, para a gente não ser alvo de mistificação. Estávamos aqui conversando ainda há pouco. O médium que sai de um trabalho e comenta o trabalho do lado de fora, ele está sujeito a uma intervenção espiritual, ou uma suspensão da faculdade dele, ou a atração de espíritos inferiores. Porque ele não pode comentar um trabalho que o espírito se expôs para ele numa sala fechada, num momento de dor, e ele viu a dor do espírito, ele viu a dor do médium, do obsidiado, ele viu o endereço, conhece
a pessoa que sofre a obsessão. Logo, ele não tem o direito de comentar isso lá fora. Aí a gente volta no médium fofoqueiro. Se ele gosta de uma intriga, ele vai falar do trabalho lá fora. Então o diretor mediúnico tem que ser criterioso com quem ele coloca numa sala de trabalho, para que não se perca um trabalho por causa de um ou dois elementos, ou dois trabalhadores, vamos melhor dizendo. Elemento, né? Melhor, dois trabalhadores. A gente tem que ser criterioso com isso. Precisamos ser rígidos na disciplina. E a gente toma algumas medidas para que isso não aconteça. Sim, sim, é como um confessionário. Ninguém gostaria que a gente saísse daqui falando mal da vida alheia, né? Vamos lá então para o nosso próximo item. Item 218 agora, né? Terminando essa série de observações que somente com a experiência teremos. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de alguma forma, será preciso renunciar a ela. E como se renuncia a cantar quando não se tem voz? Aquele que não conhece uma língua serve-se de um tradutor. Deve-se fazer o mesmo, isto é, recorrer a um outro médium. Na falta de um médium, não se deve acreditar privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se exprimir, mas não constitui um meio exclusivo de atração. Aquele que a nós se afeiçoam, estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona o seu filho, porque este é surdo ou cego, e não pode vê-lo sem nem ouvi-lo. Ele o envolve com sua solicitude, como fazem os bons espíritos com relação a nós. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, vem em nosso auxílio através da inspiração. Então nós nunca estamos sozinhos. Tendo ou não tendo mediunidade, estarão ao nosso lado. Tudo bem até aí? Acho que ficou bem claro, né? Vamos falar da mudança de caligrafia, da mudança do tipo de letra. Isso aí também é específico, é peculiar de cada médium, né? Nem todo médium faz isso. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança do tipo de letra, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma escrita se reproduz constantemente com o mesmo espírito. E algumas vezes ela é idêntica àquela que possuía enquanto vivo. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar quanto à identidade dos espíritos. A mudança de letra só acontece com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. O mesmo não ocorre com os médiuns puramente intuitivos, visto que neste caso o espírito age unicamente sobre o pensamento. E sendo a mão dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova contra a faculdade, nada prova contra a sua faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta nas manifestações dos espíritos. Então, olha só, a mudança de caligrafia só acontece nos médiuns mecânicos ou semimecânicos. Claro, o intuitivo está escutando dentro da cabeça, ele vai escrevendo, ele escuta e escreve. Na mecânica, ele só vai saber o que escreveu, que escreveu depois que terminar, que ele vai ler. Na semimecânica, ele escreve e vai lendo. Aí pode vir porque o espírito toma a mão do médium.
né? Agora, o médium que não tem a caligrafia do espírito não prova nada contra ele, que não seja uma mediunidade. Por isso que eu disse, é uma peculiaridade do médium. Era mecânico. Ela deve-se a uma aptidão, quer dizer, a caligrafia. Ela deve-se a uma aptidão especial, ó, que os médiuns, aqui, vamos ver aqui esse pedaço de novo. Sendo a mão dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns, mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova contra a sua faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela deve ser uma aptidão especial, de que os médiuns, mesmo os mais mecânicos, nem sempre são dotados. Designamos aqueles que possuem esta aptidão por médiuns polígrafos. Poli, muitos, vários, grafia, várias grafias. Então chama médium polígrafo, o médium que faz com a letra do espírito. Vários espíritos, cada espírito que escreve através dele tem a letra que ele tinha quando escrevia aqui na Terra, é a letra do espírito. Então tem médium que tem essa aptidão, tem médium que não tem. Tudo bem? Ficou claro? Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e às suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre o assunto. Primeiro, os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Resposta: isto acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Porém, muitas vezes também trata-se apenas de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, o médium pode ter suspensa a sua faculdade, por um motivo qualquer. Qualquer mediunidade, qualquer faculdade que ele tenha, às vezes é uma suspensão momentânea, depois ela volta. Segunda pergunta: a causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? É porque o médium não tem mais fluido? Resposta: seja qual for a mediunidade de que o médium seja dotado, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir-se deles. Então ele falou que não tem nada a ver com o fluido. O espírito que não quer se servir daquele médium. Hã? Não sabemos ainda o motivo. Não sabemos. O que a gente sabe, que o espírito não quer mais servir dele. Ou não quer mais servir dele, ou não pode mais se servir dele. Não poder mais servir dele pode ter o esgotamento do fluido, mas ele não falou sobre isso especificamente. Vamos continuar nas perguntas. O que pode provocar o abandono de um médium pelos espíritos? Aí chegou onde a gente quer, né? O que pode o espírito abandonar o médium? Fazer com que o espírito abandone o médium? Ele diz aqui: o uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. É como ele usa a faculdade dele. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados, que o chamam ou que necessitam ver para se convencerem. Este dom de Deus não foi concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita as instruções de suas advertências,
que lhe dá, ele se retira para buscar um protegido mais digno. Mas olha só, o que acontece nesses casos, muitas vezes? Quando o médium não é moralizado, quando ele começa a desvirtuar suas faculdades, ele abandona e deixa na mão de um outro espírito que não liga para isso. Ele vai estar com um espírito inferior. Então o médium que vai ganhar dinheiro com a mediunidade, vai fazer adivinhações para futilidades. Que espírito sério vai ficar perto desse médium? Às vezes, para dar uma lição no médium, ele suspende a faculdade do médium, até porque ele gosta do médium, ele ama o médium, para que o médium não faça essas coisas. Mas se o médium persistir, ele acaba abandonando o médium, entendeu? Ele acaba deixando de lado. Então, essas são as causas da suspensão, quando o médium utiliza mal as suas faculdades. Pergunta número 4. O espírito que se retira não poderá ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade. Foi o que a gente acabou de dizer, não é? O espírito se retirou, não quer mais ficar com aquele médium. Outro vai substituir ele? Em alguns casos, sim. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Não faltam espíritos que nada mais desejam senão comunicar-se, e estão sempre prontos para substituir aqueles que se retiram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, ele pode muito bem deixá-lo apenas momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que não deve envaidecer-se por isso. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que ele escreve sob sua influência, ou sobre uma influência estranha. De outra forma, não haveria intermitência. Olha o que ele diz. Exatamente o que a gente explicou um pouquinho antes, né? O espírito se afasta, quando ele é bom, ele ama o médium, ele suspende a faculdade do médium, para ele não se perder, para dar uma lição nele, para ele saber que aquilo não é dele, ele depende do espírito. Agora, quando ele abandona o médium, não falta espírito. Isso pode acontecer, pode também não acontecer, porque não falta espírito querendo falar. Aí o médium tem a faculdade, acaba se aproximando um espírito que não liga para essas coisas. É igual a ele. Aí que entram as obsessões, entendeu? A gente está aqui estudando, se esforçando, trabalhando como médium, sofrendo, porque é sofrida a mediunidade. Mas aí a gente começa a se desvirtuar. Quer saber? Dá para eu ganhar um dinheiro com isso, ou eu vou ter uma vida. Aqui dentro é uma coisa. Aqui eu estou no trabalho. A minha vida privada não interessa a ninguém, só a mim. Aí eu vou pensar coisas que não deveria pensar, fazer coisas que não deveria fazer. Eles se afastam. Porque nós não somos médiuns apenas na hora do trabalho, somos médiuns o dia inteiro, durante o sono físico inclusive. Tá? Ele termina a quinta pergunta dizendo: aliás, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Ela demonstra algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium e a quem se afeiçoa. Ele quer proporcionar-lhe um repouso material que julga necessário e, neste caso, não permite que outros espíritos substituam. Ele pode suspender quando ele ama o médium. Ele não permite que nenhum outro espírito se aproxime dele, não permite, e ele faz para proteger o médium. Que coisa, né? Interessante. Pergunta número 6. Será necessário, neste caso, que o médium prossiga nas suas tentativas de escrever? Resposta: se o espírito lhe aconselhar isto, sim. Se lhe disser para abster-se, deve fazê-lo.
Haveria um meio de abreviar esta prova? Resposta: a resignação e a prece. Aliás, basta fazer todos os dias uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo senão o de certificar-se de que a faculdade foi recuperada. Abreviar essa prova tem que aguardar, tem que orar, tem que ser resignado. 8. A suspensão da faculdade implicará no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Resposta: de maneira nenhuma. O médium não estaria na posição de uma pessoa que perdesse momentaneamente a visão e que nem por isso deixasse de estar cercado dos seus amigos, embora não pudesse vê-los. Os médiuns podem, portanto, e até deve continuar a comunicar-se através do pensamento com seus espíritos familiares e ficar convencido de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações materiais com certos espíritos, não pode privá-lo das comunicações morais. 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre implicaria numa censura da parte dos espíritos? Resposta: não, sem dúvida, visto que pode constituir uma prova de benevolência. Então, olha só, o afastamento do médium pode ser por um problema físico qualquer, e os médiuns, o espírito suspende momentaneamente a faculdade dele para ele poder se recuperar, né? Aqui a gente viu um médium que não estava bem fisicamente, foi afastado dos trabalhos mediúnicos, por um mês, para ele se recuperar, e foi orientação dos espíritos, para ele se recuperar fisicamente. Ele passou um mês fora dos trabalhos mediúnicos, fez o tratamento que tinha que fazer com o médico e da terra, tomou a medicação que tinha que tomar, se recuperou, voltou ao trabalho, sem problemas. Entendeu? Sem problema. Através de que sinal pode-se reconhecer uma censura nesta interrupção? Resposta: que o médium interrogue a sua consciência e que se pergunte o uso que tem feito da sua faculdade, o bem que dela tem resultado para os outros, o proveito que tem tirado dos conselhos que lhe tem dado, e que terá resposta. Vamos parar por aqui. A gente começa no número 11, na próxima semana, por causa da hora. Perda e suspensão da faculdade mediúnica pode ser por problemas físicos sérios do médium, ele precisa descansar, e pode ser pelo mau uso da faculdade. O espírito pode abandonar e suspender para que nenhum outro espírito inferior tome conta, e pode abandoná-lo, deixar entregue aos espíritos inferiores, se ele não tomar providências, se ele não se comportar como deveria, como médium cristão. Então, nós sempre tratamos aqui a mediunidade com Kardec, a mediunidade com Jesus. Outros médios têm a faculdade, que tem faculdade mediúnica, tratam do jeito que melhor os aprove. Então, tem muitos médios trabalhando em vários lugares, em igrejas, em terreiros, e o que eles fazem na mediunidade deles, é com eles toda a responsabilidade por isso. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que o nosso irmão Kardec receba a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa admiração por todo o trabalho
que ele desenvolveu e que hoje usufruímos desses frutos. A nossa gratidão à nossa casa de amor, ao altivo e aos guias que dirigem essa casa de amor. Obrigado por tudo. Em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso irmão altivo, do nosso irmão José Jorge, o patrono desse estudo, junto com o Ernesto Bozano, o nosso irmão, nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos guias, em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor de Jesus e do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja.